levante as suas mãos e aplauda aquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aleluia. Seja exaltado aqui neste lugar, Rei Jesus, enche este lugar. Seja exaltado aqui neste lugar, Rei Jesus, toma o teu lugar. Vamos adorá-lo essa noite. Aleluia, aleluia. Vamos adorá-lo, exaltá-lo. Vamos dar o nosso melhor. Vamos celebrar com palmas. Aleluia. Declara assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. Diga isso. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. A honra, a glória, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertencemos, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém mais podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o levantar das minhas mãos. A honra, a glória, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você pode declarar isso? Você mudou e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Mais uma vez. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Eu sei que é. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força
quero que você tome a sua Bíblia nesse instante, a palavra do Senhor. Eu quero que você possa levantá-la mais alto que você puder. Levante, bem alto, mas bem alto mesmo, bem alto. Se tem alguém sentado perto de você, se ele é um paralítico, sempre você deve falar, levante e ande em nome de Jesus, e uma hora você vai ficar admirado de ver que ele vai pular da cadeira. Mas levante bem alto, vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, declaramos o poder inerente da Tua palavra, que nos transforma, que nos edifica, que nos consola. Conceda ao pregador, ó Pai, graça, conceda-lhe sabedoria, que a Tua palavra, Pai, não entre somente pelos nossos ouvidos, mas que o nosso coração seja terra boa, onde essa semente caindo possa florescer, para que tudo aquilo que o Senhor planejou, sonhou para nós, se transforme em realidade. Que a Tua palavra traga salvação e aponte o caminho da reconciliação, não apenas para os milhares que estão aqui nesse templo, mas, ó Pai, para milhões que podem estar nos assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, fale com seu irmão, meu irmão. Eu creio que eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu creio que eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu creio que eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Vamos assentar. Meus irmãos, há um poder glorioso na palavra do Senhor. Há o poder na semente. Você pode olhar para uma semente e alguém perguntou para uma outra pessoa assim, olha aqui, tem uma semente. E era uma semente de laranja. E perguntou para ele, o que você está vendo? E ele disse, eu vejo uma semente de laranja. Ele disse, continue olhando. O que você vê? Ah, eu vejo uma laranja. Mas o que você vê além da laranja? Aí eu vejo um pé de laranja, uma laranjeira. Mas o que você continua vendo? Ele disse, eu vejo um laranjal. A semente, ela se multiplica. Há um momento quando você precisa ter o entendimento que quando você lê a palavra, ela vai te transformando. Mas existem algumas exigências na palavra do Senhor. Não são coisas assim automáticas. Para que haja um laranjal, é preciso que tenha uma laranjeira. Para que tenha laranjeira, é preciso que tenha uma laranja. E que essa laranja tenha uma semente. Agora eu preciso de uma exigência. Eu preciso tomar essa única semente e plantá-la. Se eu não fizer isto, não adianta eu ter a coisa na minha cabeça que eu nunca vou ver esse laranjal na minha vida. Assim também é com a palavra de Deus. É uma semente viva, mas você precisa cumprir essas exigências. Quando você lê Isaías capítulo 55, versículo 6, Isaías 55, o verso 6. Eu sei que temos muitas pessoas bem novinhas na fé no nosso meio. Por isso, querido irmão, sempre você deve oferecer a sua Bíblia para que ele possa ler com você, porque nós vamos ler dezenas de versículos da palavra do Senhor. Está escrito em Isaías 55, 6 assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta palavra buscai, fale comigo, buscai, buscai.
é uma exigência. A primeira coisa que você precisa ter o entendimento é que essa busca de Deus não é só você que busca, é Deus que te busca também. O próprio Senhor Jesus definiu a sua missão dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Então nessa busca, é tanto o Senhor que busca, quanto é também o homem que busca Deus. Mas depois que você já foi achado, essa busca, ela tem que ser mais e mais intensa. Por isso a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Buscar o Senhor, buscar o Senhor. Mas buscá-lo de que maneira? Quando você lê no 5º livro da Bíblia, que é chamado Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 4, o verso de número 29. Deuteronômio capítulo 4, verso de número 29. Você sempre vai perceber nas Escrituras esse desafio de buscar o Senhor. E nessa busca ela é tão contínua, tão profunda. E diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Nessa busca, você sempre tem que ter o entendimento que Ele não vai fugir de você. Tudo que o Senhor quer é que você o encontre. Tudo que Ele quer é que você o ache. Tudo que Ele quer é que essa busca seja tão intensa dentro da sua alma. E diz a palavra: buscarás, de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Mas como? Mas não é como. É quando? Quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Em 1 Crônicas, capítulo 16, o versículo 11. 1 Crônicas, capítulo 16, o versículo 11. Essa busca do Senhor é algo que tem que definir a razão da sua vida. Essa busca pelo Senhor é tão maravilhosa, porque você não vai buscá-lo em um lugar, é o quando, não importa onde você esteja. Algumas pessoas imaginam que na nossa fé, a fé cristã, existe um lugar sagrado onde Deus está. Deus está aqui, como Deus pode estar ali, Deus está do lado da rua, Deus está no outro lugar. Não existe um lugar para você buscar o Senhor. Não existe na fé cristã um lugar sagrado para buscá-lo, não existe um dia sagrado para você buscá-lo, e não existe um homem sagrado através do qual você o encontra. Não, todo lugar é santo, todos os dias são santos. E quando você se volta para a palavra, olha 1 Crônicas 16, 11, diz assim: buscai o Senhor e o seu poder. Mas não para, ele diz: buscai perpetuamente a sua presença. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Caminhe um pouquinho. Vire para capítulo 28, o versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 28, o verso 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. E a orientação final diz: se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Deus não se esconde. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Há um verso que você sabe de cor. 2 Crônicas 7,14. Vamos falar juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos falar de novo, que o moço esqueceu de colocar o texto ali para nós falarmos. Guarde no coração essa expressão, buscar. Vamos falar? Buscar. Outra vez? Buscar. Vamos falar juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando você busca o Senhor, a consequência vem não apenas para a sua vida, para a sua família, vem para toda a nação. O nosso chamado é isso, buscar o Senhor, buscar o Senhor, buscar o Senhor. Em Mateus capítulo 6, o verso de número 33, aqui Jesus mostra qual tem que ser a nossa prioridade durante toda a nossa vida. Mateus capítulo 6, o verso 33, o Senhor diz, vamos falar juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós corremos atrás das coisas, corremos atrás dos diplomas, corremos atrás disso, disso e daquilo outro. Mas a palavra diz, buscai em primeiro lugar. Sabe o que tem antes do primeiro? Nada. Sabe o que tem depois do primeiro? Tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nessa noite, o que você está fazendo aqui é buscando Deus. Você está buscando o Senhor, buscando conhecê-lo mais, buscando servi-lo, buscando adorá-lo, buscando honrá-lo. Quando você guarda no seu coração essa realidade de ter que buscar o Senhor, o mundo aí fora busca Deus, mas não consegue encontrá-lo. Por quê? Porque não sabe onde encontrá-lo. Em Atos capítulo 17, verso 27. Atos 17, o verso de número 17. Paulo está pregando aquele seu sermão lá em Atenas, e há um momento quando ele vai descrevendo. Vamos começar pelo verso 24, que é tão glorioso. Atos 17, do 24 em diante. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Verso 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando posso achar, bem que não está longe de cada um de nós. Buscando, e diz aqui, não está longe de cada um de nós. Respire fundo. Ele está mais perto de nós do que o ar que respiramos. Porque olhem no verso 28 que está escrito: pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Buscai o Senhor. Sua prioridade não é buscar. Nossa fé não é uma religião. Nossa fé não é um sistema. A fé cristã é o nosso relacionamento com Ele.
é a nossa intimidade com Ele. É à medida que você vai encontrando, lendo as Escrituras, à medida que você vai lendo cada página, vai refletindo o Senhor, o caráter dEle. Esta é uma exigência, uma condição sine qua non, para que você possa viver aqui na terra a vontade do Senhor. A segunda exigência que a Bíblia traz para os nossos corações é o arrependimento. O que é o arrependimento? A palavra arrepender é alguma coisa simples. Arrependimento é isso. É alguém que vai andando nesse caminho. Ele arrepende. Ele dá uma meia volta. Ele abandona o caminho que ele estava caminhando e agora volta na nova direção. Arrependimento é essa guinada que deve existir na nossa vida. Em Mateus capítulo 3, o verso 2. Mateus capítulo 3, o versículo de número 2, você vai encontrar na mensagem do Evangelho. É uma exigência, não é uma sugestão. E ele começa aqui dizendo assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos falar juntos? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vire a página, capítulo 4, verso 17. Mateus 4, 17. A mensagem que Jesus começou a pregar não foi simplesmente uma mensagem. A entrada para o reino começa com um arrependimento. E diz assim, Mateus 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem do reino de Deus, a mensagem para você experimentar Deus de uma forma tão intensa, primeiro é a busca, em segundo lugar o arrependimento. Quando você lê o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é esta palavra que percorre ele do primeiro capítulo e até o final. Diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos ler o 14 e o 15. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o que era o Evangelho de Deus? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É esta mensagem que transforma. A mensagem de Jesus foi essa: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é essa guinada na vida. Marcos capítulo 6, o verso 12. Marcos capítulo 6, o versículo de número 12. Quando Jesus manda os 12 discípulos para saírem por todo Israel, pregando a palavra, Jesus deu essa mensagem para eles, dizendo assim: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Mas a primeira coisa que eles deviam pregar, o que era? Arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é isso. Vocês estão nesse caminho, vocês nasceram nesse caminho, mas agora vocês têm que dar uma volta. Tem que abandonar esse caminho. Isso é uma exigência da palavra do Senhor. A terceira exigência que encontramos nas Escrituras é invocar a Deus. O primeiro texto que lemos foi esse: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invocar a Deus. Vamos falar? Invocar a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai. Invocai enquanto está perto. Invocar o Senhor é quando você não apenas grita Deus, mas você tem a consciência às 24 horas da realidade da presença dele na sua vida. Em Romanos capítulo 10, Paulo faz a teologia do que seja invocar o Senhor. Romanos capítulo 10,
a partir do versículo 9. Vamos entender o que seja invocar o nome do Senhor. Romanos 10, a partir do verso 9. Quem achou, diga, eu achei. Em cada exigência, você tem uma opção de dizer sim ou dizer não. Mas que você possa dizer sim sempre. Começa dizendo com a opção, dizendo assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Verso 12: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É por isso, nós como igreja, cada um desses ministérios, os mais distintos, é para levar as pessoas a conhecerem quem é Jesus. Invocar o nome do Senhor. A quarta exigência é confessar. Confessar não é aquilo que muitas vezes a polícia prende alguém e diz: olha, você tem que confessar, confessa. Confessar não é isso. Confessar significa falar a mesma coisa. Em Provérbios 28, versículo 13, depois do livro de Salmos é o de Provérbios. Provérbios capítulo 28, o versículo de número 13, diz assim a palavra: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não existe nada na sua vida que não seja importante para Deus e para o seu próprio crescimento espiritual. Você pode passar um dia inteiro sem pecar. Você pode passar 2 dias sem pecar. Você pode passar uma semana inteira sem pecar nenhuma vez. Porque pecado é uma escolha. Pecado é uma escolha. Pecado é uma escolha. Não vem uma tentação sobre você, além das suas forças. Às 24 horas, 365 dias por ano, Deus olha para você. Ele não permite que você seja tentado além das suas forças. Não existe uma única tentação que você não possa vencê-la. Ele colocou um limite. Satanás e seus demônios não podem te tentar além das suas forças. Não existe isso. Eu sou fraco, eu caí em tentação. O Senhor sabe qual é o seu limite. Se você suporta uma tentação de 1 quilo, vamos entender assim, Ele não permite que venha uma tentação de 2 quilos para você. Pecado é uma escolha. A palavra pecado é a palavra hamartia, errar o alvo. Quando o flecheiro tinha um alvo e lançava a sua flecha, e ele errava o alvo, isto era o quê? Pecado. Ele errou o alvo. Assim é na nossa vida, na nossa caminhada. Deus tem um alvo para você viver uma vida santa, viver uma vida pura, viver uma vida bonita, viver uma vida sem remorso, viver uma vida limpa, viver sem pecado. Mas e se você pecar? Dá um tiro na cabeça? Não. Você vai fazer isso que está escrito aqui, que nós acabamos de ler. O que encobre suas transgressões jamais prosperará,
mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. São duas coisas. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você leva para sua casa uma garrafa de uísque. Aí você bebe e depois fica bêbado e faz coisas erradas e tudo. Aí chora e pede perdão. Deus perdoa? Perdoa. Mas agora o que ele tem que fazer com essa garrafa que ficou com um pouquinho de uísque lá? Jogar fora. Eu lembro de um irmão que quando ele converteu, ele tinha na casa dele um móvel. Crente não tem isso em casa não, chamado barzinho. E ele tinha lá aqueles uísque mais assim caros e tudo. Quando ele converteu, a primeira coisa que ele chegou em casa, ele tomou aquelas garrafas e despejou tudo no vaso sanitário. Eu acho que os ratos ficaram tudo bêbados, deve estar bêbado até hoje. Foi muito uísque que ele tinha. Mas aquele que confessa os seus pecados e deixa. Que ele confessa o seu pecado e deixa. 1 João capítulo 1, versículo 9. A confissão é parte da nossa fé. A palavra diz em 1 João, capítulo 1, o versículo de número 9. Diz assim a palavra bendita do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar significa falar a mesma coisa. Quando você vai confessar para Deus, você nunca vai falar assim: Deus, me perdoe. Se eu não fiz isso. Não é que Deus vai ficar sabendo depois que você confessar. Ele já sabia. Confessar não é você revelar para Deus alguma coisa que Ele não sabia. Confessar significa você falar a mesma coisa. Quando você confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu já vi irmãos que oram assim: ó Deus, perdoe a minha multidão de pecados. Filho, crente não tem multidão de pecados, não. Quantas vezes você tem que confessar um pecado? Uma vez. Satanás, ele é o acusador. Ele é o acusador. Ele diz: não, você não foi perdoado. Mas eu não sinto que eu fui perdoado. Ele não diz para nós sentirmos. Eu tenho que me apropriar através de uma única coisa, que é a fé. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e também para nos purificar de toda injustiça. Nós já vimos 4 exigências. Vamos falar quais são? Qual é a primeira? Vamos deixar o moço dar a colinha para a gente. Vamos falar primeiro. Primeiro o quê? Segundo lugar? Terceiro? Quarto? Confessar. A quinta exigência, para alguns é assim meio complicada, mas é tão simples, que é humilhar-se. Humilhar-se. Segundo Crônicas 7,14, vamos falar? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira coisa. A primeira coisa, se humilhar. Humilhar é quebrar o nosso ego, nosso eu. Ele tem que ser dobrado. É o orgulho. Se humilhar. Quantas vezes não queremos abrir a mão? Muitas vezes o nosso orgulho nos impede de caminhar e de apropriar de tudo aquilo que Deus tem. Essa é uma exigência do Senhor.
até para vermos a nossa terra curada lá no final, até de vermos nossa família transformada, até vermos o nosso corpo restaurado, os milagres acontecendo. É preciso, é uma exigência, que é humilhar. Não é você ser humilhado, é você se humilhar. Em Mateus capítulo 18, versos 3 e 4. E Jesus toma um exemplo tão simples. O que significa ser humilde? Humilde não é a pessoa que anda esfarrapada, suja, não toma banho, não usa desodorante, nada disso. Isso é desleixo, é outra coisa. Então a pessoa diz, ele é tão humilde, a casa dele é tão humilde. Não, ela é toda suja, é outra coisa. Humildade é outra coisa. Jesus fala assim, vamos começar pelo verso 1, Mateus 18, 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior, o tal, no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, verso 3, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Não é que você vai ser humilhado, é você escolher. Portanto, aquele que se humilhar. Nós sempre devemos ver os outros de baixo para cima. Olha assim, de baixo para cima. O cristão sempre deve ver os outros como? De baixo para cima. Nunca de cima para baixo. Sabe por quê? Porque o nosso mestre nos ensinou isso. Jesus, o maior, ele se humilhou. Deus se humilhou. Deus veio, tomou forma humana, se identificou conosco. Ele se humilhou. E quando lemos aqui sobre humilhar-se, essa exigência do Senhor. Em Mateus capítulo 23, o versículo de número 12. Mateus 23, o verso de número 12 diz, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O cristão, o maior privilégio que ele tem, é de poder ser aqui na terra, como seu Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Antes a si mesmo se humilhou. Antes a si mesmo se humilhou. Ele podia ter vindo como um rei, ter nascido num palácio, antes a si mesmo se humilhou, tomando forma humana. Veio como servo. Ele mesmo dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir. Quando Jesus, na semana da sua morte, seus discípulos já tinham caminhado com ele aquele tempo todo. Mas entre eles sempre estava lá uma discussão assim, qual de nós vai ser o melhor, hein? Qual de nós vai ser o maior? Quem que ele vai ser? Não. E quando ele chega em casa, os discípulos estão ali. E naquela época o sapato não era assim, sapato fechado. Eram sandálias. E os carros daquela época não tinha cano de descarga, não. Eram cavalos, jumentos que passavam e deixavam o estrume na estrada. Então, à medida que andava, ficava aquele cheiro no pé.
E por isso que quando chegava, o servo mais simples da casa, era aquele mais assim, quase que, era aquele que não sabia, era o pior. O trabalho dele era esse, era lavar os pés dos visitantes. E os discípulos entram todos, e cada um fica olhando, ninguém vê lavar meus pés, ninguém vê aí. Aí daí a pouco entra Jesus. O problema é que Jesus sabia o que eles pensavam e escutava o que eles falavam, mesmo que falassem baixinho. Aí Jesus tira a sua roupa. Era aquela mesma veste tão linda, feita sem costura. Ele tira. E toma uma bacia e lava os pés de um por um. De um por um. Quando chega Pedro, Pedro diz, não, Senhor, não vai fazer isso comigo, eu não vou deixar. Porque Pedro estava sabendo que ele que tinha que estar lavando os pés do Senhor. Aí Jesus falou, Pedro, se você não deixar, nem parte você tem comigo. O maior se humilhou. Uma característica nossa como cristãos é a humildade. Nós somos grandes quando nós não somos. A humildade, quando você olha o Senhor, a simplicidade de Jesus. Hoje, tantos religiosos, eu fico até meio confuso quando eu vejo algumas pessoas, eu falo, meu Pai, ele está tão longe dessa realidade. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Tiago 4, verso 10. Depois de Hebreus, você encontra o Tiago. A palavra diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos esmagará. Amém? Não, como é que está escrito na sua Bíblia? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele o quê? Vos exaltará. Aquele que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Sempre é assim. O cristão é aquela pessoa maravilhosa, linda, humilde, humilde. Eu acho tão interessante como tem pessoas que falam tão dura com os outros. Nosso caminhar é diferente, a vida do cristão é diferente. Aquele que se humilhar será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Mas aqui diz, humilhai-vos na presença do Senhor. Você se humilha na presença do Senhor. E a palavra diz, e Ele vos exaltará. Muitas vezes seu chefe está lá, pode estar pisando em você e tal, mas o Senhor está ali. Querido, quem toca em você, toca nele. Quando você tem esse nível de entendimento, não é você quem toca. Ele diz que você é a menina dos olhos dele, sabe? Lá dentro, a menina dos olhos. A proteção. A sexta exigência é a oração. Fale comigo, orar. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e a outra coisa exigência, e orar. Orar. Orar não é simplesmente assim, blá, 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 blá. A palavra diz orar sem cessar. Não significa que você vai orar só de olho fechado, querido. Não significa que você vai orar só ajoelhado. Você pode orar ajoelhado, sentado, tomando banho, em qualquer lugar. A palavra diz orai sem cessar. Significa você estar sempre ligado, sempre em comunhão, sempre no relacionamento, que você não perca. Orai, orai, orai. Mateus capítulo, Mateus, não é Lucas, Lucas 18, verso 10. Lucas 18, Jesus conta uma história muito interessante. Lucas 18, a partir do versículo 10. Como
devemos orar. Quem achou, diga, eu achei. Lucas 18, vamos começar pelo 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerar injustos e desprezavam os outros. Verso 10, Jesus fala assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou. Já viu gente que ora assim? Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha o verso 13. O publicano era funcionário público, era desprezado por todos. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando nós oramos, não é para Deus descobrir o que eu preciso. Quando eu oro, eu conto para Ele o que eu preciso, mas é para eu saber que Ele sabe. A oração é comunhão, a oração é relacionamento, a oração é você estar ligado com Ele às 24 horas. Aí você diz: mas pastor, se eu for assim, eu vou ficar muito santo. É isso mesmo, querido. Tudo que Deus quer é que você seja igual ao Filho dele aqui na terra. Aí você diz assim: mas pastor, se eu ficar assim, eu nem vou poder assistir aquelas novelas. Compreende? É diferente. As pessoas perderam o sentido do que seja ser cristão. As 2 últimas exigências, bata assim na sua orelha assim, é dar ouvidos. Dar ouvidos. Mateus capítulo 10, o versículo 14. Mateus 10, o verso 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. É igual eu estou aqui falando para vocês. Estou falando, mas você tem a opção de escutar, mas escutar não é ouvir, é praticar. E aqui, quando os discípulos foram mandados de casa em casa, Jesus falou: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saírem daquela casa, daquela cidade, sacudi o pé dos vossos pés. Vire a página, Mateus capítulo 11. Mateus 11, o verso 15. Ele diz assim, Mateus 11, 15. Quem tem ouvidos para ouvir, coloque brinco, é isso? Você pode colocar brinco, eu estou falando outra coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, o quê? Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 13, volte. Mateus capítulo 13. A partir do versículo 13. Mateus 13, verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados.
Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em João capítulo 12, o verso 47. João 12, o verso 47. Dar ouvidos é muito mais do que escutar, é praticar. Se depois de tudo que eu falar aqui, você desprezar, o que aconteceu? Você não deu ouvido. Essa é uma exigência, dar ouvidos. Olha o verso 47 de João 12. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar. Ouvir tem o sentido de guardar. A última exigência é obedecer. Vamos falar? Obedecer. É uma exigência na nossa fé, a obediência. Romanos capítulo 2. Vamos começar. Romanos capítulo 2. Vamos ficar em pé, porque é a última, e eu quero que vocês, daqui a pouco, os músicos tomem seus lugares. Diz assim, Romanos capítulo 2, verso 4, até o 8. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, meu irmão, é uma exigência, não é sugestão. Diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A última exigência chama-se obediência. E nesse texto todo aqui, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Gálatas capítulo 5, verso 7. Gálatas capítulo 5, verso 7. Obedecer à verdade, meu irmão. Quem sabe você já começou tão bem, mas no meio do caminho hoje você está deslizando. Mas volte. Olha o que Paulo escreve aqui, ele diz assim, vamos ler juntos? Gálatas 5, 7. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes o quê? A obedecerdes à verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 8. Diz assim, eu vou começar pelo 6, vamos começar pelo 6. 2 Tessalonicenses 1, 6. De fato, é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Se você virar para Hebreus capítulo 5, versículo 9. Hebreus 5, 9. A salvação é um ato. A santificação é um processo. A sua caminhada está aqui. Vamos começar com o verso 7. Hebreus 5, 7. O moço conserte, por favor. Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Todos. E o último verso é 1 Pedro 4:17. Isso é muito sério. Esse versículo para fechar as exigências. 1 Pedro 4:17 diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Coloque sua Bíblia no banco. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Vamos dar as mãos pelos corredores. Fechem os corredores. São estas as 8 exigências na nossa caminhada. Quero que vocês repitam comigo desde a primeira. Vamos falar juntos as 8? Buscar, arrepender-se, invocar a Deus, confessar, humilhar-se, orar, dar ouvidos, obedecer. Vamos começar tudo, vamos começar agora de trás para frente. Vamos falar a 8ª. Obedecer, dar ouvidos, orar, humilhar-se, confessar, invocar a Deus, arrepender-se, buscar. Vamos começar novamente, do 1 até os 9. Vamos falar? Buscar, arrepender-se, invocar a Deus, confessar, humilhar-se, orar, dar ouvidos e obedecer. É com muito temor que cada dia que eu venho aqui e peço para você levantar a Bíblia e dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Nós aqui não estamos aqui para entreter os irmãos, porque Deus vai cobrar de mim se eu não for fiel a Ele. Eu sei fazer uma mensagem para fazer você ficar rindo, sei, mas o meu chamado não é esse. Eu respeito quem tem o dos outros. O meu chamado foi esse, de trazer a palavra de Deus, de plantá-la no seu coração, para que você possa ser aqui na terra tudo aquilo que Deus quer que você seja. Quando você levanta a Bíblia e diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta.
me alerta, meu coração está aberto. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E terminamos dizendo: eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Eu quero que hoje, quando você voltar para sua casa, que você saia tão incomodado, que você coloque a sua vida realmente no espelho que é a palavra, e que você possa também estar conferindo na sua história: será que eu estou buscando realmente? Será que eu já me arrependi? Eu estou invocando o Senhor? Tem alguma coisa na minha vida que eu não confessei ao meu Senhor? Será que eu estou seguindo meu mestre em ser humilde? Nunca você vai escrever um livro, Como Ser Humilde, Aprendendo Comigo em 10 Lições, porque você já deixou de ser humilde. Sua vida de oração, dar ouvidos e obedecer. Guarde no seu coração, para que você possa conhecer mais. Guarde essa palavra, medite nela. Se possível, na semana que vem, não sei se já está pronto hoje o DVD, leve para você ouvir novamente, porque você precisa ficar com isso fazendo parte na sua própria vida. Levante a mão do seu irmão e nós vamos cantar bem alto. Levante a mão dele. É isso que precisamos nessa hora. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou
Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu sou teu. Eu sou teu para sempre. Ajuda-me, Senhor, a jamais esquecer que eu sou teu. Que eu nunca esqueça que com alegria eu possa cumprir todas essas exigências. Ajuda-me, Senhor, a te buscar sempre, a me arrepender sempre, a invocar-te sempre, a confessar sempre, a humilhar-me sempre, a orar sempre, a dar ouvido sempre e sempre te obedecer. Eu abençoo o irmão que está ao meu lado. Ajuda-me, Pai, para que eu seja uma bênção para ele e que eu seja uma bênção por onde eu for. Nesta hora, eu me identifico com aqueles que estão nesse lugar e com aqueles que nos assistem agora e oro como se fosse ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço o quanto eu preciso de Ti. Eu sou um pecador, não consigo me libertar. Nesta hora, eu ouvi que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou para me justificar, me perdoar, me salvar. Eu abro agora o meu coração e eu te convido, Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu volto, arrependido, na certeza do teu perdão. Continue com os olhos fechados, todos vocês, todos orando. Mas eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração, eu quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou como eu orei, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que andava nos caminhos dele e se desviou, mas orou comigo dizendo: Jesus, eu quero voltar aos seus caminhos. Por você eu quero orar. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia hoje com Ele, eu quero orar por você. Por isso eu peço um sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver a sua mão e orar por você. Aquele senhor lá no fundo, junto à porta, de camisa listada, levante bem alto a sua mão. Eu quero ver a sua mão. O povo de Deus está com o olho fechado, orando, orando, orando. Quero ver só as mãos levantadas. Você que entrega a sua vida a Jesus hoje, tomando como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia, levando. Aquele moço lá no fundo, de blusa vermelha, levante bem alto a sua mão. Isso. Pode abrir os olhos. Nós vamos cantar essa mesma música. E enquanto estivermos cantando, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos saiam dos seus lugares. Começando com essa moça de blusa amarela. Venha até aqui à frente. Queremos orar por você aqui à frente. Desça lá da segunda galeria, da primeira. Ninguém assentado agora, todos em batalha espiritual. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Ministre a vida dela agora. Esse é o momento de Deus para esses corações. Você que hoje se entrega a Jesus, deixe o seu lugar e venha. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Essa é a hora de Deus para o seu coração. Tudo será tão novo, tudo tão diferente na sua história. Pode ajoelhar. Meu coração, que eu ande em tudo
podem entrar. Pode vir. É a hora de Deus para a sua vida. Vem, lá da segunda galeria. Fale com a pessoa que está aí ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para esses corações. Esta é a hora de Deus. Esta é a hora de Deus. Deixe seu lugar e vem. Lá da segunda galeria, da primeira, aqui no térreo. Vem. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Esse é o momento de Deus para você. Esse é o momento. Vem. 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 Tudo será novo na sua história. Aí na sua casa, nós estamos presenciando o maior dos milagres, que é a salvação de uma vida. Eu não conheço você, mas eu sei que o Senhor te conhece. Mas a Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Se você ainda não é dele, se você ainda não entregou sua vida a Ele, esta é a hora da sua salvação. É a hora de você também falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar. Ou quem sabe você é alguém que andou com Ele e se afastou. É o momento da sua volta, do seu retorno. Faça isto hoje. Há um telefone que aparece agora, 3429-9550. Ligue, nós vamos orar por você, com você, colocando o seu coração no coração do Pai. 31-3429-9550. Se você mora aqui em Belo Horizonte, queremos ver você aqui, experimentando mais da graça de Deus sobre a sua vida. Todo silêncio agora. Mais vidas estão chegando. Toda igreja estenda as mãos agora. Este é um milagre dos milagres. Para Deus criar um planeta foi tão fácil. Mas para salvar, Ele deu o seu Filho. Vocês que estão aqui ajoelhados podem ficar em pé. Cheguem aqui bem pertinho de mim, porque tem mais pessoas chegando. Podem chegar aqui perto. O consolidador abrace essa pessoa que está aí. Jesus, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o ato de você estar aqui, você está falando: eu vim a Jesus. A igreja estenda suas mãos e ministre agora. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, desligamos destas vidas todo o poder das trevas. E ligamos cada uma dessas vidas com a tua vida, para que a partir desse instante possam viver perdoados, restaurados, que possam viver a alegria da salvação, Senhor. E ó Deus, que haja um recomeço na história dessas pessoas, perdoadas, que possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. E eu os deixo dentro do teu coração, no nome de Jesus. Amém. Olhem para mim, vocês. Quando você disse: Jesus, entra na minha vida, e você foi o primeiro que eu vi ali com a mão levantada, Ele viu, Ele entrou para nunca mais sair. Hoje você recebeu o Senhor, você recebe agora uma família, seus irmãos. Estamos aqui para abençoá-los. Queremos ver vocês todos vocês, lá no céu. Mas vocês vão viver aqui de um modo tão diferente, começando a viver o céu aqui. A libertação das drogas, você não tem mais esse vício. Tudo é novo para vocês. Vamos cuidar de vocês.